Ai, gente, Bom, eu tô tão indignada com essa história da vacinação das crianças e adolescentes. Realmente é uma coisa assim que Também. me, me causa sentimentos primitivos, ver o presidente do Brasil e o ministro da Saúde brincando com a vida de crianças e adolescentes, jogando os pais do Brasil na incerteza e na insegurança. Todo o contrário do que um presidente de verdade deveria fazer, né? Porque o presidente ele tem que transmitir segurança, tranquilidade, né? Eu tenho um filho adolescente de 13 anos, meu caçula, e no grupo da escola, os pais estão em pânico. Ninguém sabe o que fazer, porque nós temos um monstro na presidência que usa fake news nisso, sabe? E assim, eu quarta-feira tive aqui com a Daphne, Tereza, e mencionei para ela as conexões do Steve Bannon, o guru do Bolsonaro, com a história do homeschooling. E isso que ele está fazendo tem a ver com esse projeto, né? Das pessoas ficarem com medo e deixarem as crianças em casa. Elas ficam mais vulneráveis a aceitar essa história do homeschooling. Inclusive, um dos argumentos do Steve Bannon naquela matéria era que agora vai ter a volta às aulas e eles vão querer que as crianças usem máscara. Exatamente o que o Queiroga falou ontem. É muito É, assustador. É muito é assustador. interessante você, já passo para você, Tereza, falar isso, né, Sinara? Eu sou coordenadora de escola, coordenadora da Aliança Francesa, e a gente estava justamente discutindo isso, fez uma enquete para os alunos se eles queriam voltar ou não às aulas. E a maioria, assim, vamos dizer, mais de 75% dos alunos não querem voltar às aulas presenciais, né? Então, assim, já é alguma coisa que se é, coloca, né? Mesmo quando acabar a pandemia, as pessoas vão querer continuar à distância, por praticidade, não só por medo da pandemia, mas por praticidade, para não ter que se deslocar, porque a gasolina está cara, por exemplo, né? E a nossa sede é lá no centro. Então, assim, eu acho que você tem toda a razão. Agora, também pode ser por falta de vacina, né? Porque no dia anterior, o Queiroga estava dizendo que ia ter vacina para todo mundo, mas no dia seguinte já não era bem assim. Mas, desculpa, Tereza, você ia comentar, passo para você, então. não, ia dizer que depois da CPI, de tantas revelações sobre o que o governo fez na fase anterior da pandemia, né? Depois de tantas ações contra o Bolsonaro, inclusive das perdas de popularidade dele relacionadas com a conduta do governo na pandemia, por exemplo, aquele Datafolha de ontem, 53% de reprovação no geral, mas em relação especificamente à atuação do governo na pandemia, é 54%, né, maior. Mas a gente esperava que o Bolsonaro tivesse superado essa fase de negacionismo e fake news em relação à pandemia, né? Até porque teve custos para ele, né? Depois também do recuo, assim como no recuo do golpismo. Estou querendo fazer uma comparação, é o seguinte: nós pensamos que nesse negócio de pandemia o governo já tinha baixado a bola, né? Viu que errou, que está pagando ali na CPI um custo alto, que ainda nem foi apresentada a conta com o relatório final, né? Nas pesquisas, tudo isso, achava que estava superado isso, né? O governo acabou aderindo a contragosto às vacinas, né? E eis que o Bolsonaro tem uma recaída no negacionismo, né? E agora, com o Queiroga tirando a máscara e mostrando que, na verdade, ele nunca foi esse ministro técnico com autonomia. Ele disse ontem claramente que foi depois de uma conversa, de um apelo do Bolsonaro, que ele tomou essa decisão de suspender a vacinação dos adolescentes, né, da segunda dose. Eu estou querendo fazer esse paralelo assim. Pensávamos que Bolsonaro já tinha passado essa fase, né? Que na pandemia não ia mais ter jogo sujo, jogo baixo, fake news, negacionismo e tal.
e eis que ele volta. E isso também vale para o golpismo, né? Muita gente acredita que ele deixou para trás as ameaças de golpe, agora se enquadrou e tal. O que mostra que é engano. Amanhã ele volta, assim como voltou agora, inclusive usando fake news, no caso dos adolescentes, essa de que a OMS não recomenda, né? O Queiroga, falando em vários casos de efeitos adversos, né? Quando nós temos conhecido apenas um caso de um adolescente de São Bernardo do Campo, né, que teve óbito depois de tomar a vacina, mas não existe nenhuma evidência de relação entre o óbito e a vacina. Eles estão falando em muitos casos, né, de efeitos adversos. É claro que os pais que ainda não, cujos filhos ainda não tomaram nem a primeira dose, vão recuar, não vai tomar, né? E a gente sabe o tanto que os jovens assintomaticamente são difusores, né? Ou seja, voltando ao que estávamos lá atrás, né? Não tem limite para o Bolsonaro, ele não se emenda em nada, ele apenas finge, como está fingindo agora que se ajustou na questão da democracia, do golpismo dele e tal. Né? E como acreditar... Coisas, né? Como acreditar que generais que ganham 260 mil reais por mês vão fazer alguma coisa para impedir esse cara? 260 mil, 100 mil. Como acreditar que esses caras vão fazer alguma coisa, gente? Não tem condição, não tem, sabe? Eu não sei o que vai acontecer com esse país. Não e outra sei coisa, Sinara, é interessante isso que você traz, porque ficou claro que o Queiroga também é fantoche do Bolsonaro, assim como era o Pazuello, porque na fala do Bolsonaro ontem ele diz assim, não é imposição minha, eu passo o meu sentimento para o Queiroga, ou seja, o achismo do Bolsonaro para o Queiroga, que é um médico, gente. Eu estava dizendo isso, o charlatanismo do Bolsonaro voltou. Como é que pode o ministro da Saúde dizer que tomou uma decisão grave dessas depois de uma conversa com o Bolsonaro? É o charlatanismo, da mesma forma como foi por orientação ou exigência do Bolsonaro que Pazuello fez toda a política de hidroxicloroquina, né? Ou seja, o charlatanismo está aí, né? Ele nunca deixou de fazer isso.